Poderá se ver dois senhores? Eu não sei se eu havia lhe dito, mas tinha um rabino cujas obras eu lia muito, que é Adin Steinsaltz. Ele morreu Não, isso não foi. Adin Steinsaltz, ele morreu há não tanto tempo atrás, né? Ele escreveu uma coisa lá que eu fiquei muito impressionado. Ele diz assim, olha, os deuses neopagãos estão mais vivos do que nunca. Porque o senso comum acha que os deuses neopagãos são coisas do passado, né? Estão mais vivos do que nunca. Aí ele fala lá, né? Tem Mamon, Astarte, Calíope. Então, assim, o deus do dinheiro, o deus da fama pela fama. Tem coisa mais atual do que essa? Tem pessoas que buscam a fama pela fama. A fama não é uma espécie de consequência natural de um trabalho bem desempenhado para elas, não. É o objeto da vida dela. Ela busca a fama. O deus do dinheiro, da fama, o deus da pornografia, não é? Você vê Têmis, Vênus, o deusa da pornografia, da prostituição. Então, esses deuses estão mais vivos do que nunca e muitas vezes ocupam o primeiro lugar na vida de algumas pessoas. E a elas cabe o quê? Quebrar esses ídolos e colocar aquele a quem deve ser dado toda a honra, todo louvor e toda adoração, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impressionante você estar falando da fama. Esses dias eu estava fazendo uma reflexão que quanto mais uma pessoa busca a fama, mais irrelevante ela fica. As pessoas mais famosas no Instagram, por exemplo, com algumas exceções, tá? Se morressem hoje, ninguém daria falta nenhuma, porque é irrelevante, é só a dancinha, é só o Até porque entretenimentozinho. essa coisa de você estar à distância, o nível da sua influência, mesmo que o que você tem para dizer seja importante, né? Eu sempre digo, eu nunca busquei isso, Deus me deu milhões de seguidores, mas as pessoas que eu realmente faço diferença não são essas. São aquelas que estão muito próximas de mim, a minha família, os meus pastores, meus amigos, meus discípulos, aqueles que me conhecem de perto. Então, o que eu diria de maneira prática, concordei com tudo que você disse, é que hoje existe uma tendência das pessoas quererem o cristianismo, mas só parte, e não o todo. Eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero o senhorio dele. Eu sou amigo do evangelho, mas eu não quero saber de igreja. Aí uso uma série de desculpas. Então, o que eu diria, na minha opinião, é impossível você desenvolver um cristianismo profundo fora de uma igreja local, uma igreja bíblica, uma igreja que se prega a palavra, uma igreja onde você tenha discipuladores, onde você tenha pessoas que vão ter essa accountability, né? essa coisa prestar contas umas para as outras, porque a transformação ela não acontece de maneira osmótica, ela acontece como resultado do trabalho de Deus e da pluralidade dos dons que Deus deu para a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, até que eles cheguem à estatura de varão perfeito. Ou seja, não existe uma outra maneira de um indivíduo passar pelo processo de sair da meninice e se tornar maduro que não seja por mentoria, pela presença de pessoas mais velhas que possam te ensinar, te corrigir. Então, eu diria, se você quer de verdade crescer no conhecimento de Deus, não viva um cristianismo de seguir pessoas ouvindo mensagens, de ter pastores, sabe, online, de homens e mulheres famosos. Não. Tenha pessoas que vão dar conta para a sua vida. A Bíblia diz que nós devemos obedecer os nossos pastores porque eles vão dar conta para Deus das nossas vidas. Então, se você não tem ninguém para quem você preste conta, muito provavelmente você vai estar debaixo de um sistema deste mundo. E não é o sistema. Ninguém consegue se autovigiar. Né? Eu tenho meu pai vivo, graças a Deus, que é um pastor. Eu tenho meu pastor da minha igreja. São pessoas que estão sempre me olhando e falando, Tiago, será que isso que você falou... Não, eu sou o pastor, o fundador da minha igreja, sou o primeiro pastor. Mas eu tenho, por exemplo, um pastor que é para mim um exemplo, né? Que é o pastor Ivan Pitzer, pai do Milton Ebenezer. Ele me adotou. Ele me liga toda semana, pergunta, fala da minha gordura, fala, você tem que fazer exercício físico. Fica 1 hora comigo, 2 horas. Eu adoro. Eu estou recebendo uma mentoria de um homem que tem uma história, entendeu? Mas abraço, Milton, de Salvador. Abraço, Milton. Abraço, apóstolo Ivan, vai assistir isso aqui. Então, eu diria, a igreja
ela é de Jesus, foi ele quem idealizou. A igreja, ela é humana, ela tem as suas falhas, mas é um projeto de Deus e é o instrumento que Deus usa para mudar a nossa vida. E só corroborando, para quem está assistindo a gente hoje, aliás, está muito profundo esse Brunecast de férias, né? A gente está de férias e não tão profundo. Quem já me assistiu numa Noite de Destino, que é um evento que a gente faz de palestra, rodando o Brasil, já passamos por muitas cidades do Brasil, então se você está assistindo e já foi numa Noite de Destino, você sabe o que acontece no final. Eu dou uma palestra, não é uma pregação, é uma palestra. E no final, os últimos 5 minutos, eu compartilho sobre a minha fé. Faço um apelo, de 15% a 20% do público se converte. Eu pergunto se tem algum pastor escutando, sempre tem 3, 4, 5, nunca muitos, mas tem lá, eu coloco de pé. Apresento as pessoas, falo, vocês